esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. O programa Memórias Botucatu vai contar a vida do seu Daniel Rufino de Oliveira. Ele que veio de outra cidade e fez história em nossa cidade. E aqui comigo o seu Daniel, né, seu Daniel? Boa tarde, tudo bem com o senhor? Tudo bom, graças a Deus. Seu Daniel, eu gostaria que o senhor contasse a história da vida do senhor, já que o senhor é de outra cidade. Que cidade o senhor é? Sou de São Caetano do Sul, grande ABC. E conta um pouquinho para nós a sua vida lá em São Caetano do Sul. Como é que era? Nasceu, ficou até quantos anos lá, depois veio para Botucatu. Como é que é essa história do senhor? Não, eu fiquei lá até por volta mais ou menos de uns 15, 16 anos. Aí depois o meu pai assumiu uma igreja no Parque São Lucas e nós fomos mudar para lá. Aí logo em seguida depois eu fui para o exército, né? Fui servir. Fui servir o exército. Tá, o senhor nasceu em São Caetano do Sul, né? O senhor teve irmãos, quem era o seu pai, quem era a sua mãe? Conta um pouquinho da família do senhor pra gente. Meu pai é o pastor Rufino, né? E tenho mais 2 irmãos. E aí a gente levou uma vida assim, por exemplo, normal. E estudamos música, os 3 irmãos, nós 3 somos músicos, né? Seguimos a inclinação do velho, que foi ele nosso primeiro professor. E fomos criados num ambiente cristão. E graças a Deus estamos aí. O pai do senhor é o pastor Rufino, muito conhecido na cidade de Botucatu. O pastor Rufino era de qual igreja? Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Ipiranga. E aonde que é a igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga? Aonde fica na cidade de Botucatu, só para quem está nos assistindo entender e saber quem, e lembrar de quem era o pastor Rufino. É aquela igreja que tem na Baixada ali, aquele templo novo, que eu não sei como é que é ali, se é Vila Maria, Baixada da Vila Maria, na beira do riacho ali. Ah, na rua Tiradentes ali, com a expedicionária Mírios Bernardes, próximo ali, é já a entrada da Vila Maria? É, já daquela subida só para Vila Maria ali. Tá, e me diga uma coisa, o pastor Rufino ensinou o senhor a tocar música, mais os seus irmãos a ser músico? Como é que é essa história do senhor? Ensinou nós 3 a música veio dele, né? E começamos a aprender com ele com 8 anos. Com 12 anos eu já tocava. Tocava na banda da Igreja Assembleia de Deus lá. E aí começou a carreira da música, né? E tá, com o senhor lá em São Caetano do Sul, depois como é que o senhor chegou a Botucatu? Ah, Botucatu eu cheguei... Eu já conhecia Botucatu há muito tempo, passei várias vezes aqui que eu trabalhei um tempo como representante de vendas. Mas morar mesmo, eu vim morar aqui quando meu pai foi transferido, que ele veio para São Manuel, acho que no início de... Eu não tenho muita certeza não, mas que em 83 mais ou menos. Em 83. E aí no início de 87, aí eu vim para cá. Eu estava em Atibaia, eu estava trabalhando com coral lá da igreja dele e tocava na Sinfônica de Bragança Paulista. E trabalhava numa casa de comércio lá do ramo de ferragens, materiais de acabamento. Aí eu cismei de vir para cá. Aí cheguei aqui no início de 87. Mas logo quando eu cheguei, acho que uns 6 meses depois, meu pai foi transferido para cá. Mas aí eu fiquei lá, porque aí eu estava trabalhando com
25, acho que 35 pessoas na música lá, que hoje são todos músicos, inclusive um deles é maestro aqui na igreja, que é onde meu pai foi pastor lá, e é maestro da orquestra aí. Qual que é o nome dele? É Rinaldo. Rinaldo do quê? Sabe o sobrenome? Eu não lembro o sobrenome dele. Foi aluno do senhor ou do seu pai? Foi aluno meu. Não, meu pai, o negócio dele de música foi lá atrás, em 1970, por aí. O seu pai foi músico, deixou de ser músico para ser pastor? Como que é? Ele não é que ele deixou de ser músico, né? É que ele assumiu o mandato de pastor, e você sabe como é que é. Pastor também tem um trabalho que não é fácil, né? Mas a pessoa que aprende uma coisa, ele apenas abandonou por questão do pastorado. Mas sempre foi músico. Quando o senhor chegou a Botucatu, o que mais lhe impressionou na cidade? Não, o que impressionou na cidade, naquela época eu não tive muita impressão, não. Eu fico impressionado hoje com Botucatu, né? Porque Botucatu cresceu de uma certa forma. Quando eu cheguei aqui, a maioria desses prédios aí não existia. E hoje, Botucatu se tornou uma cidade que francamente dá gosto. Inclusive, uma das coisas que mais eu aprecio, assim, pelo fator de eu estar paraplégico hoje, fruto do acidente que eu sofri, aquela coisa toda, a gente vê que o povo de Botucatu é um povo amável. Eu saio por aí, que eu saio sozinho, eu ando sozinho. Quantas vezes eu vou atravessando uma rua aí, mas não tem uma vez. Sempre chega uma mulher, uma moça, um amigo, sempre para dar uma mão. Então hoje eu fico impressionado com Botucatu. Para relacionar ela com outros lugares por aí, que misericórdia, né? A gente, por exemplo, no caso eu costumo, porque eu sou meio peitudo, eu pego o ônibus, tenho carteirinha do ônibus, aquela coisa toda, e às vezes eu estou no ponto de ônibus, só dou toque para o camarada encostar um pouquinho mais pé da calçada, eu subo no ônibus, eles me atendem muito bem. Inclusive, uma ocasião, até eu era para ter pegado o nome desse motorista e o número dele, que eu queria, por exemplo, ter ido inclusive na municipalista, que eu queria dar um elogio para esse camarada, porque ele praticou um ato comigo que francamente eu nunca vi. Eu estava naquele ponto ali, perto ali da praça da igreja do bairro ali, daqueles ônibus que vêm aqui da Vila Paulista. Então chega ali bem na esquininha, onde está a caixa aqui, né? Assim tem um ponto ali. E ali é o seguinte, inclusive tem aquelas faixas amarelas, mas infelizmente existem os motoristas que não respeitam essas faixas, né? E sempre de carro ali, já tinha passado uns 4 ônibus. E os caras não paravam, porque não tinha nem condições, paravam lá no meio da rua, eu não tinha condições de subir no ônibus, porque eu dependo da calçada, né, para dar aquele chance na perna, né. Aí veio um motorista, inclusive, era um camarada até novo na empresa, eu não conhecia, porque a maioria dos motoristas eu conheço. Ele parou o ônibus lá e tal, eu falei, pelo amor de Deus, e como é que eu faço e pai e tal? Pois o camarada teve a petulância de frear o ônibus, puxou o freio de mão, veio lá, me pegou no colo, me levou na porta do ônibus. E o senhor estava com essa aparelhagem toda? Não, na rua eu vou de bengala. E lembra o nome do motorista? Então, eu queria ter pegado o nome dele, mas como ele me pôs pela porta traseira, quando chegou no lugar que eu fui descer, aí que eu fui descer ali perto do bosque ali, e o ponto de ônibus cheio de gente ali e tal, não deu para me pegar, mas eu queria ter pegado, porque francamente é um ato que merece até um elogio, viu? Porque nós vemos aí outras cidades aí, cujo povo não tem respeito por nada, não respeita mais o ser humano. E aqui, os motoristas de ônibus muitas vezes nem param no ônibus para um cidadão já de idade, aquela coisa toda e tal. Enfim, é um desrespeito total. E eu, por exemplo, eu elogio Botucatu, não só por isso, porque o povo daqui é muito cordial. É um povo amável, amigo, amável. Então eu aprendi a gostar de Botucatu, né? E essa empresa era aquela antiga empresa Auto Ônibus Botucatu ou essa atual? A Auto Ônibus Botucatu.
Isso faz quanto tempo, mais ou menos? Ah, já tem mais ou menos acho que uns 7, 8 meses, por aí. Foi um pouquinho antes de entrar essas empresas aí. E quando o senhor chegou em Botucatu, o senhor foi músico na igreja lá do Ipiranga? Não, aí eu toquei muito pouquinho tempo, eu não parei muito em Botucatu, né? Eu vim para Botucatu em 90, mas eu parei muito pouquinho aqui. Aqui, para falar a verdade, eu trabalhei aqui acho que uns 3 meses ali com o Sr. José Bosco ali, o pai do Milton, que a gente tem conhecimento também dessa área de trabalho. Trabalhei com ele ali naquele depósito dele aí, e depois que eu não paro, né? Um é o campo da música, e outro, por exemplo, eu saí 2 vezes para administrar uma entidade filantrópica lá em Avaré, e quase não parei. Eu vim parar mesmo em 98, foi quando eu fiquei paraplégico, né? E algum amigo, alguma pessoa, quando o senhor chegou em Botucatu, que o senhor lembra muito bem, que tornou-se seu amigo durante esse pouco tempo que o senhor ficou em Botucatu, ou até mesmo agora, nos dias atuais? Ah, eu tenho um grande amigão aí que é o Tonho, aquele onde ele tem aquela pastelaria chinesa ali, no canto de cima ali do bosque ali, em frente àquele ponto de ônibus ali. Aquele lá, desde que eu cheguei aqui, em 90, ele se tornou um amigo da gente, é um amigão mesmo. Toda mão que eu saio, sempre dou uma passadinha ali, para ir tomar um negocinho, bater um papo, brincar, porque vai um bocado de conhecidos lá, né? E nós estamos fazendo essa entrevista aqui no Asilo Padre Euclides. E nós vemos que a estrutura que vocês encontra aqui, que a gente encontra aqui, é uma estrutura muito valiosa, um tratamento amigável, as pessoas respeitam, vocês se respeitam entre si, a amizade é muito boa, eu vejo isso, eu noto isso. Mais uma vez, parabéns a toda a diretoria do asilo, a todos os seus colaboradores. E eu queria que o senhor contasse um pouquinho de quando o senhor chegou aqui no asilo. Foi em virtude dessa deficiência do senhor ou não? Não, eu tinha ficado bem antes, que eu estou aqui há 8 anos, né? Eu tinha ficado paraplégico bem antes. Mas de repente eu conheci uma pessoa lá ali no Paraíso, uma senhora, e batendo papo com ela me jogou isso na cabeça e tal, e foi quando eu vim. Aí, inclusive naquela época, o presidente aqui era o senhor Emílio, inclusive também ele é violinista também, sabe? Emílio Cassetari? É. E a gente se entrosou muito bem no Bahia, eu fiquei. Aliás, até minha intenção era ficar aqui o máximo 1 ano. Mas aí depende de algumas outras coisinhas aí e tal. E o tempo foi passando e estou aí. Não tem nada que reclamar, né? O senhor está aqui há quanto tempo? 8 anos. E nesses 8 anos o senhor só tem elogios para a diretoria e para todos os amigos aqui do asilo? Olha, nem tudo. Que nós tivemos aqui anteriormente um presidente aqui que mas sabemos que, por exemplo, a gente que já administrou também alguns departamentos, nós sabemos que, por exemplo, várias entidades, vários departamentos que dependem de uma administração, aquela coisa toda, sempre há alguma coisinha. Mas vamos falar assim, por exemplo, momentaneamente, né? De momento, o Aguiar está aí, é o cara, é o amigo, bababá. Os funcionários que estão aí também são um pessoalzinho bacana, dão assistência para a gente, porque a gente depende de alguma coisa. Se bem que eu sou aquele tipo de cara que você já inclusive me viu aí fazendo alguma coisinha aí e tal, e aquilo que eu posso fazer por mim, eu faço, eu não gosto de depender de ninguém. Mas se eu tenho que depender também, o pessoal são bacana, estamos aí com uma diretoria agora bacaninha aí, não tenho que reclamar dele não. Refazendo o passado, revendo a sua vida, desde lá do tempo de infância, em São Caetano do Sul, né? Até aqui Botucatu, o que a vida lhe ensinou? O que o senhor traz de bom e de ruim dessa vida? Apenas para a gente terminar essa matéria. Bom, na realidade, por exemplo, que há algo que a gente já até, por exemplo, frisou, que aqui de vez em quando vem várias pessoas aí dialogar com a gente, aquela coisa toda. O que eu posso dizer é o seguinte, afirmativamente, tem muita coisa que eu fiz que eu não faria mais.
Por exemplo? Hoje. Não vou precisar nada. E tem muita coisa que eu não fiz e que eu faria com o maior prazer. Por exemplo? Bom, uma foi, eu não lembro bem o ano, eu não lembro muito bem o ano, mas foi ali mais ou menos em torno ali de 1980, 81, assim. Meu pai estava pastoreando a igreja em Vila Alpina, uma igreja muito grande, sabe? Em São Paulo. E eu era diácono da igreja e eu tocava na banda de música, na orquestra lá. E como meu pai, antes de admitir, por exemplo, de se responsabilizar como pastor, assim, no direcionamento de uma igreja, em administrar uma igreja, aquela coisa toda, ele trabalhou, coitado. Meu pai tem uma história muito bacana que, por exemplo, que eu creio que ele está lá em cima, lá ao lado de Deus, lá, porque ele foi um cara que a história dele é maravilhosa, sabe? Ele trabalhou os últimos anos, ele trabalhou 10 anos como inspetor de pintura na General Motors em São Paulo, onde fabrica o Chevrolet, né? Então ele estava cansado, coitado, porque a distância que ele ia trabalhar para a nossa casa dava mais ou menos daqui quase em São Manuel. Ele ia todo dia de bicicleta e voltava. E aí até que ele, por exemplo, e nesse tempo todo, ele sempre foi vice-presidente da igreja que a gente congregava. Aí depois, que nem eu falei para você, aí foi quando ele se designou a tomar como responsabilidade a administração de igreja, que ele foi para o Parque São Lucas. Posteriormente ele foi para a Vila Alpina. Aí passou-se mais ou menos 5 anos, 6 anos, acho que até um pouquinho mais. Ele sentiu vontade de vir para o interior, né? Porque São Paulo já começava a se agitar, aquele movimento tremendo, de bababá e coisa e tal. Aí foi quando ele entrou em diálogo com o pastor Manuel Ferreira, que hoje é o presidente do nacional das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, mas naquele tempo ele não era, ele estava na igreja em Bauru. Aí entraram no diálogo lá, né, e levaram o caso até, por exemplo, a presidência da igreja, e eles concordaram na mudança. Aí o pastor Manuel Ferreira foi para lá, para Vila Alpina, e meu pai veio para Bauru. E passou-se isso, eu não sei, por exemplo, qual é a questão espiritual de cada um, a compreensão espiritual de cada um, né? E nesse tempo eu tinha casado e tal, aquela coisa toda. E eu frequentava uma casa de oração de uma pessoa, de um senhor, que ele pertencia à igreja, à Congregação Cristã no Brasil. E ele fazia cultos de oração toda semana na casa dele. E sempre eu e a minha ex-mulher, a gente ia lá. Então era um lugar muito abençoado, e mas enchia de gente, de tudo, era católico, espírita, evangélicos, todo mundo ia para aquela reunião de oração, sabe? E uma coisa que aconteceu que, por exemplo, a gente não pode esquecer até hoje, né? Porque não posso fugir à ética, são coisas de Deus, né? Um dia aquela pessoa, aquele senhor, ele chegou em mim, pôs a mão assim no meu ombro e falou para mim: Daniel, inclusive eu não tinha muito diálogo com ele, porque toda vez que eu chegava na casa dele, estava superlotado de pessoas. E nesse dia ele fez questão, ele veio a mim e falou: Daniel, se prepare, que em breve você está sendo destinado ao campo missionário. Bom, como a gente conhece, que nem eu também tenho um pouquinho de formação teológica, conheço a Bíblia Sagrada, nossos ensinamentos primordiais foram muito corretos sobre todo esse caso aí, eu não pude fugir à ética. E não demorou muito. Esse pastor Manuel Ferreira, que admitiu lá, por exemplo, no lugar do meu pai, acho que 1 ano e meio depois,
ele criou uma entidade chamada Missões Palavras de Vida. E a primeira pessoa que ele chamou para sair para o campo missionário foi eu. Aí o senhor recebeu com uma alegria enorme. Inicialmente foi uma alegria. E eu fiquei alegre, bababá, preparei a coisa toda, já recebi dele, por exemplo, a ordenança, e fiz isso aí para a primeira viagem. E é como diz a coisa, né, meu? É bíblico que a gente não pode fugir à ética, né? Aquilo que Deus entregou nas suas mãos para fazer, faz conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde tu vais, não tem ciência, não tem mais nada, não tem labor, não tem mais nada, acabou. Entendeu? Então, o fator é aqui. Então, e nessa primeira viagem, no primeiro lugar que eu cheguei, aconteceu uma coisinha pequenininha, então não preciso pisar. E a gente vacilou, aliás, até, por exemplo, eu costumo sempre dizer para determinadas pessoas que quando o espiritual da gente fraqueja, o psicológico está sujeito aí, porque se o espiritual fraquejar e o psicológico entrar também nesse caminho da fraqueza, é o caminho, é o pontinho certinho para que Satanás entra. E ele sempre entra não do lado positivo, ele entra do lado negativo. Não dá mais, tá vendo? Não te falei, bababá, aquela coisa toda. E eu peguei naquele momento, me veio aquele negócio na cabeça e falei, caramba, é isso que é ser missionário? Voltei para trás, entreguei toda a minha responsabilidade lá, mas não quero mais saber disso aí não. Fui muito aconselhado, falei, não, mas não quero saber. Pois, logo em seguida, não deu nem um ano depois, eu já estava fora da igreja, já tinha acontecido alguma coisinha lá entre eu e minha ex-mulher, já tinha se largado e virou um troço a minha vida. Porque nem eu falei para você, tem muitas coisas que eu acabei fazendo que eu não faria hoje. A partir desse momento quer dizer que deu uma reviravolta na vida do senhor pro lado ruim? Deu uma reviravolta, né? Porque uma das coisas mais prazerosas que existe, aliás, hoje, a gente vê muitos distúrbios nessa ética aí, né? Que é a questão familiar. E eu não tive ao meu lado. Entendeu? Eu tenho um casalzinho de filhos, e hoje tem netinhas, inclusive tem uma que está para se formar em jornalismo, mas eu vi meus filhos crescerem, e às vezes eu saía andando pela rua, eu vi um pai com uma criancinha, com uma menininha e tal, e eu não estava ao lado dos meus filhos, entendeu? E, por conseguinte, muitas outras coisas aconteceram, né? Tá aí. Vamos para um rápido intervalo e voltando com a história do Carrapato, um grande jornalista que tinha um bordão. Carrapato, sempre em cima do fato. Voltamos já já. Olá pessoal, estou aqui para trazer para vocês o programa Pesca Aventura. Toda vez que a gente sai para gravar é como se fosse a nossa primeira pescaria. E a preocupação é sempre trazer o que há de melhor em peixes, técnicas, ecologia, turismo, tudo sempre regado com muita emoção. Vamos juntos pescar e viajar por rios, mares e locais fantásticos. Espero você nesse canal. Até! Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. Estamos tão sozinhos. Tenho certeza
certeza que alguém vai nos ajudar. E nessa onda, bicho, amor, doação, cuidado e carinho com seu amigão. APA é assim que se faz. Protege, ajuda, cuida dos animais. APA, Associação Protetora dos Animais. Há mais de 10 anos trabalha com a conscientização da posse responsável, castração de animais e muito mais. Junte-se a nós você também. Mais informações, ligue 9701-288. Colabore ou seja voluntário. APA. Toda sexta na TV Alfa, Flash Mix. Os melhores videoclipes do passado. Só velharia. Somente flashbacks. Flash Mix, aqui na TV Alfa. Toda sexta na TV Alfa, você tem um encontro marcado com Márcio Paes de Almeida. Um programa com muita informação, descontração com entrevistados especiais. Encontro marcado, toda sexta na TV Alfa. Parar na faixa de pedestre é lei. Antes de atravessar, o pedestre, por sua vez, precisa fazer um sinal. É só esticar o braço para frente, esperar o veículo parar totalmente e atravessar com segurança. E ao motorista, na faixa cabe sempre dar preferência ao pedestre. Respeite a vida. Paz no trânsito. A primeira vez que eu fumei crack, eu só queria experimentar. Mas no mesmo dia eu fumei mais 5 vezes. Eu quis mais. E comecei a gastar tudo que eu tinha. Roubei minha própria casa, só para conseguir a pedra. Bati na minha família. Quando o crack pega alguém da sua família, todos sofrem igual. E voltamos com o nosso programa Memórias Botucatu, conversando com ele, conhecidíssimo radialista, repórter do Rádio Botucatuense, o famoso Wagner Pires de Camargo, o famoso Carrapato. E aí, Carrapato, tudo bom? Depois de muito tempo, tá aí participando da imprensa novamente. Eu continuo como sempre, sempre feliz, sempre alegre. Eu hoje resido aqui no asilo. Eu sou uma pessoa muito feliz, sou muito alegre. Em todos os lugares que eu estou, eu sou uma pessoa muito alegre e feliz, porque eu sempre carrego comigo aquela pessoa abençoada que é Jesus Cristo. E legal, bacana, né? Jesus Cristo sempre em nossa vida. Jamais, né? Jamais caminhar sem Deus, Nossa Senhora Aparecida, Jesus Cristo. Enfim, tem que ter uma fé. Mas, Carrapato, vamos falar um pouquinho, conhecer o Carrapato. Carrapato é botucatuense, você nasceu em Botucatu, nasceu fora de Botucatu. Como é que é sua vida? A minha vida sempre foi linda, maravilhosa, porque eu tive uma mãe que... Minha mãe. Emociona, né? Quando se fala em mãe, você hoje já não tem mais sua mãe. E quando a gente fala em mãe, pai, aquela que muito significou na vida da gente, a gente vem as lágrimas, não tenha dúvida disso, não, Carrapato? Mas eu tenho minha mãe sim, eu carrego ela no meu coração e sei que ela está me esperando. Minha mãe foi uma pessoa linda e... tudo. Foi tudo para você. Minha mãe, tudo. Carrapato, a sua infância, você, como que chama seu pai, como chama sua mãe, seus irmãos, como que são o nome deles? O meu pai chamava Valfredo Pires de Camargo, que foi maquinista da Sorocabana, a minha mãe é bibliotecária e minha mãe do IECA, na época era IECA, hoje é ECA, né? E meu pai era maquinista, mestre maquinista, uma pessoa muito honrada, muito direito, muito honesta. Mas a educação que me deu foi minha mãe, porque minha mãe nunca castigou, ela educava. O nome da sua mãe, para quem está nos assistindo, lembrar do IECA, muita gente participou, né, dessa trajetória, dessa vida, junto com ela. Ela era bibliotecária, como que era o nome dela no IECA? Elvira Calô Negô
Pires de Camargo, Calônico por parte dos pais dela, Pires de Camargo por parte dos meus pais. Mas minha mãe era uma figura fantástica, muito culta, muito inteligente e muito mãe, como é até hoje. Teve irmãos? Tenho 2 irmãos, um já faleceu, mais novo, que era mais do que irmão, amigo de verdade, que era o Valfrides, o Fridão, né? E o Vanderlei é o mais velho. Nós não temos contato há muito tempo, por incompatibilidade de gênios, né? Mas o meu irmão caçulo, o Valfrides, é uma pessoa que eu amei, morreu muito novo, ele com 52 anos, com problema de cirrose, né? Mas enfim, e tem uma pessoa que eu quero, eu na verdade eu estou aqui no asilo, muito bem tratado, tem essa assistente social nossa aí, a Mara, o Aguiar e a Mariana, enfim, todos os funcionários aqui eu quero muito bem, né? E me querem bem também. E minha tia Rosa e o doutor Antônio Soares da Costa Neto, o Toninha Marvadeza, que são 2 pessoas que cuidam de mim, na verdade, é minha tia Rosa e o Toninho Marvadeza, que é o delegado seccional daqui de Botucatu. E vamos voltar lá à infância, né? Você é nascido na cidade de Botucatu, onde você foi criado? Fui nascido aqui em Botucatu, fui criado aqui, estudei no Dom Lúcio, depois do Dom Lúcio eu fui estudar no La Salle, né? Matemática eu era 0, mas português eu era 10. Mas vivi aqui em Botucatu e depois fui para São Paulo. Qual o bairro que você viveu em Botucatu, seus amigos de infância? Recorda um pouco o passado para a gente. Eu nasci na Vila dos Lavradores, lá no bairro que falam, Vila dos Lavradores, né? Mas tive muitos amigos, Barranco, Firmedito, que faleceu recentemente agora, um negrinho, que era Firmedito, que foi o Mário Pilan, que depois apelidou de Firmedito, que ele era varredor de rua, era um gari, pessoa muito boa, humilde, amigo. Barranco, Sidney Carreira, Ney Basso, Rato Basso, enfim, eu tenho muitos amigos, em todos os lugares eu tenho amigos. Eu tenho amigos que estão na presidência e tenho amigo que está debaixo da ponte. Todos para mim são iguais. Você ia contar um pouco do Antônio Soares da Costa Neto e da Dona Rosa. Primeiro vamos contar da Dona Rosa, que é uma tia sua, né, que te ajuda muito. Fale um pouquinho dela nessa trajetória de vida e mesmo nesse período, você estando aqui no asilo. Essa minha tia Rosa Pilan, casada com meu tio Valdo, um grande amigo, essa minha tia Rosa, a minha mãe foi, né, mas deixou ela para cuidar de mim. Ela substitui a minha mãe. Com o mesmo carinho, com o mesmo afeto, com a mesma caridade, né? Um carinho muito tremendo. Eu tenho um amor muito grande por ela. Como tenho pela minha prima Simone, que é filha dela, né? E o Toninho Marvadeza é uma figura muito fantástica, maravilhosa. Nós somos amigos de amigos, ele me vem, me procura, nós estamos em contato sempre, e o que eu preciso eu peço para ele, para minha tia Rosa e para essa minha prima, a Simone. São 3 pessoas que, na verdade, são afetivos meus. Nós falamos do seu tempo de infância, nós falamos dos seus familiares, da tia Rosa, do Toninho Marvadeza, e você teve uma passagem muito importante na imprensa botucatuense, no rádio botucatuense, para ser mais exato. E o repórter Carrapato, que tinha aquele bordão sempre em cima do fato, né? Todo mundo esperava para ouvi-lo. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Como é que quando você iniciou no rádio botucatuense? Na verdade, na rádio em Botucatu, com 13 anos de idade, quando Emílio Peduti, o Pedutão, eu era trocador de disco, né? Era Walter Contessotti, Jaime Contessotti, pai do Jaiminho Contessotti, e o Dorini, né, que trabalhava, que teve a loja, eu não vejo há muito tempo, morava aqui no Bairro Alto, e eu era trocador de disco. Depois eu fui para São Paulo, fui fazer jornalismo, fiquei até o 3º ano de jornalismo, depois eu casei e eu parei com o jornalismo. Mas quem colocou o apelido de Carrapato em mim
é o Turquinho. Quem é o Turquinho? O Turquinho é o vice-presidente da República, que eu chamo ele de Turquinho, trato ele como trato o doutor Antônio. É amigo meu, amigo de amigo mesmo. Michel Temer. Michel Temer. Mas o Michel Temer fez parte da imprensa? Não. Ele era delegado de polícia, eu era foca do Gil Gomes, está muito doente, inclusive, e manda um abraço para ele. E eu era foca do Gil. O foca é aquele que, na gíria jornalística, é aquele que vai buscar matéria, redige e tal. E o Gil não saía de lá, né? Então, redigia a matéria e ele fazia o resumo e dava notícia. E como eu era um foca chato, eu grudava, e ele era muito amigo do Gil Gomes, amigo do Gil Gomes, e o Turquinho era do 3º DP, era da Consolação, no 5º DP, na Consolação em São Paulo. E um dia ele falou pro Gil, Pombas, mas esse repórter seu, esse foca teu, é um carrapato, ele gruda, enquanto não tiver matéria, ele não sai. E aí o Gil Gomes no ar colocou o carrapato em cima do fato e ficou. Isso em que ano, mais ou menos? Isso foi em 70. 70. Responde se você quiser. Você está com que idade hoje? Hoje eu tenho 64 mais 9 meses, né? Que conta a barriga da mãe, né? Lógico. Agora, e se tratando de Gil Gomes, Gil Gomes foi um ícone, né, em matérias policiais. Aliás, hoje o Datena, o Rezende, todos copiam ele, né? Que ele fazia isso muito bem no rádio, e muita gente do interior, não só ali da Grande São Paulo, mas do interior e até mesmo no interior do Brasil, ouvia Gil Gomes, né? Todo mundo tinha, e ele era muito imitado, né? Uma figura muito carismática e muito popular. Eu queria que você contasse a convivência sua com o Gil Gomes. Como era Gil Gomes? O Gil é uma pessoa fantástica, maravilhosa, muito amigo. O nosso convívio era de amizade mesmo, de abraçar, para não falar passar a mão nas nádegas, né? Na bunda vai ficar mal para a televisão. Mas nós somos amigos de amizade fantástica, de beber junto. Guaraná. Fecha aspas, né? Mas nós somos amigos, eu estou sempre em contato com ele, sei que está doente, está muito doente, mas nossa amizade era fantástica. Ele está muito velho hoje ou não? Hoje o Gil tem 84 anos de idade, né? E ele parou quando, Dudu? Deixou as suas atividades do rádio? O Gil faz os 8 meses que ele parou com o rádio, que ele estava dirigindo lá no bairro do Jabaquara, uma rádio cristã católica, e ele era diretor de lá, agora me fugiu, mas ele era diretor dessa rádio, mas ele se adoentou, está acamado, mas inclusive o Gil Gomes, teve um filme do Gil Gomes, né? E eu em foco apareço distante, né? Mas o Gil está afastado da rádio, agora me fugiu, mas é lá na Jabaquara. E nesses tantos anos de vida, de convivência com o Gil Gomes, conta uma passagem que lhe marcou essa trajetória. A passagem do Gil Gomes, essa trajetória. Nós tivemos muitas passagens, né? Teve todos maravilhosos. Uma vez nós estávamos em Manaus, eu e o Gil, e eu perdi minha carteira, né? E quando eu perdi a carteira, ele falou, vamos colocar no ar para achar, mas estava no bolso dele. Ele que puxou a minha carteira. Era uma figura linda, maravilhosa, sabe? Ele era fantástico. É fantástico, né? O Gil Gomes, eu sei a trajetória do Gil todinha. Ele teve em Botucatu aqui umas 4 ou 5 vezes, quando ele estava na TVS, né? Aqui agora, né? Ele teve, que eu liguei, ele veio, fez matéria com o Roberto de Melaníbal, na época o Roberto era seccional aqui, né? Regional, teve a regional, depois voltou novamente para... Mas ele teve com o Toninho, com o Marvadeza, e com o Adjardi Campos,
enfim, umas 4 vezes ele esteve aqui, sempre eu chamando ele quando ele estava na TVS. Saímos fazer programa junto, fazer matéria junto, né? Agora você, como foca, deve ter presenciado muitos crimes, né? Já que a matéria dele era focada somente em crime, né? E conta um crime ou algo que te emocionou, que deixou você estarrecido, que jamais você esquece desse caso. Foi uma coisa triste. O Adjair de Campos era o delegado seccional. Quando houve a morte do Carlos Giacoia, o Carlos Belo, amigo meu de infância, e ele, para roubar o caminhão dele, né, mataram. Isso em que ano? 74. Aqui em Botucatu. Aqui em Botucatu, perto na fazenda do Tamura, né? E foi o Carlos Alberto, o Carlos Giacoia, o Carlos Belo, amigo meu de infância, uma pessoa maravilhosa lá da Vila dos Lavradores, e aquilo lá me emocionou muito, que eu embarguei a voz para dar notícia em primeira mão, que eu acompanhava sempre junto, né? E eu tinha um rádio que eu copiava da polícia, né, com autorização de delegado seccional, do comandante da Polícia Militar, Polícia Rodoviária, mas sempre com respeito. E eu copiava e eu estava sempre junto. Eu dormi muito em delegacia, dormi muito em viatura de polícia. Eu saía junto com a polícia para buscar a matéria. Porque eu acho que BO, nunca li BO, boletim de ocorrência, talão de ocorrência, isso não. Eu queria saber, eu sempre quis ser em cima do fato. E eu criei muitos jargões também, né? Cite alguns deles aí. O filho do capeta, filho do Satanás, aos meus amigos um bom dia, aos inimigos um dia bom. Enfim, isso daí foi criado pelo Carrapato. Inclusive o Gil Gomes e o Afanásio Jazade, né? O Afanásio dizia, para criar os jargões como o Vagnão, que eles chamaram de Vagnão, o Afanásio, né? Eu que criava os jargões, mas isso vinha tudo espontaneamente, né? O filho do capeta, os amigos um bom dia, os inimigos um dia bom, enfim, mas isso eu sempre criei espontaneamente. Tomar café de canequinha, sentar na boca do boi, né? Isso daí, sentar na boca do boi, você sabe o que é? Não, lembra aí. Então, sentar na boca do boi, agora você vai sentar na boca do boi. Aquela privada que tem na cadeia, né? Que não tem vaso, é um buraco. Então, eu coloquei apelido daquilo ali de boca do boi. Quando estava preso, ia direto para a boca do boi. E o café de canequinha? Café de canequinha, vai tomar café de canequinha, né? Porque na cadeia não tem copo. Vai ver o sol nascer quadrado, sentar na boca do boi. É que nem carcereiro. Eu coloquei. Os carcereiros não gostam de mim por causa disso. Porque eu sempre chamei carcereiro de garçom de preso. Né? E eles falam, também pudera, né? Ser um palhaço no Carrapato. Mas é garçom de preso, o que preso pede, eles têm que servir a comida, servir tudo, é garçom de preso, não é carcereiro, é garçom de preso. Então, mas são todos amigos, eles compreendem, sabem que é palhaçada, que é uma brincadeira sadia. E nesses jargões todos que você criou, né? Durante o tempo aí, falando até um pouco jocosamente dos bandidos. Você teve problema com algum dos bandidos que interferiu na tua vida aí? Muito pelo contrário. Você sabe que teve um aqui, o Vanderlei Soares da Silva, o Delei. Era um traficante, era um bandido, mataram ele em São Paulo. Né? Esse não foi aquele que deram uma batida muito enorme, foi motivo de um fato muito grande na cidade de Botucatu, que foi lá no Rio Bonito, que ele escapou? Foi, eu tive presente, eu estava lá à noite. Na época eu trabalhava na Clube. Eu fui com o Lunardinho, né? Ele estava com a polícia lá, tudo. E depois ele vazou. Até, eu prefiro não entrar nesse detalhe, houve uma cobertura de um policial que fez cobertura para ele, né? Hoje já foi mandado embora também, né? Polícia Militar, né? E eu acompanhei tudo aquilo ali, e o Delei falou que ia me matar,
E ele estava solto, e ele morava no Jardim Brasil, né? Porque eu fiz uma crítica tremenda contra ele, né? Foi uma crítica construtiva, só que ele não tinha vergonha na cara, então ele não serviu. E aí ele me ameaçou. E eu fui sozinho no Jardim Brasil, na casa dele, do lado do bar do Bugrão, sei lá de quem que é, não lembro agora. E eu fui lá, falei, então, estou aqui disposto. Ele me deu um abraço, falei, tudo brincadeira, vamos tomar uma cerveja, tomamos cerveja junto. E qual é a crítica que você fez? Você lembra dessa crítica ou não? Não, foi uma crítica construtiva, para ele criar juízo, poder fazer família, criar família, né? Ter ver o próximo bem perto de você, né? Porque, na verdade, é dano que se recebe, é amando que é amado. São Francisco de Assis, dai pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. É de São Francisco de Assis. Carrapato, agora pegando o gancho dessa história, e lá em São Paulo, teve algum fato, né? Porque eram muitos, né? Todos os dias já tinha um fato, né? E São Paulo a gente sabe, por ser maior, é uma cidade mais violenta, né? Proporcionalmente, é claro. Agora, tem algum fato que lhe marcou a atenção? Porque lá eram muitos. Em São Paulo, isso, que você jamais esquece? Não foi nem São Paulo, foi Osasco, que um pai mata o filho e a mulher para ficar com o depósito bancário, que era uma porcaria, não sei o valor agora, mas seria coisa de R$2.000, sei lá. Matou a esposa e o filho? E o filho, para ficar com a conta bancária. Isso causou Isso que foi o fato que mais marcou na tua vida? Olha, eu senti vontade de bater. A hora que eu fui fazer entrevista com ele, eu nunca agredi ninguém, nunca fui agredido, né? Porque ele era frio? Estúpido. E eu me lembro, ele foi em Osasco isso. Ele Vira Esperança, em Osasco. Ele matou covardemente para ficar com R$2.000, seria uma coisa, eu não lembro o valor agora, por porcaria, matou o filho e matou a mulher. Agora voltando a Botucatu, vamos falar um pouquinho de rádio, dos seus amigos de rádio e tal. Quando é que você começou? Bom, você começou lá de discotecário, é isso? Conta um pouquinho da sua vivência no rádio botucatuense. Não era discotecário, trocador de disco, tinha aqueles LP, né? E 78 rotações, era trocador. Eu comecei aqui com 13 anos, quando o Pedutão, o velho Pedutão, montou a rádio, e aí eu era trocador de disco. Eu sempre gostei de rádio, de comunicação, entende? Mas sempre... Isso na Rádio Municipalista? Na Rádio Municipalista. Depois eu fui para São Paulo, voltei para F8 com um grande amigo, uma pessoa que eu sempre amei e amo também, que é o Plínio Paganini. Aí o Plínio, em 92, eu vim para F8. Sempre repórter policial? Sempre como repórter policial. Não, mas fez música também. Eu fiz um trabalho musical que era um programa Canta Brasil, da Municipalista. Fui eu que criei. Abria o foco de abertura era que a Gal Costa, que ela Canta Brasil, né? E eu fazia esse programa à noite, na Municipalista. Você que viveu muito a violência, é claro que nos seus momentos de lazer, né, você tem lá uma música que você gosta, que você ama, um cantor que você gosta, né? Porque a gente conhece o Carrapato lá no meio, em cima do fato, no meio da violência, mas por trás do Carrapato existe uma outra pessoa que também ama, que também tem os seus amigos, que curte uma boa música. Que música seria essa na tua vida? Eu gosto muito, sabe de quem? Que é meu amigo, Moacir Franco. E alguma música do Moacir Franco que... Teve uma música que o Moacir Franco gravou, ninguém mais tocava.
essa música dizia assim, ó: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A vida passa, eu sei ninguém, e quem me abraça não me quer bem. E daí vai embora. Algo relativo à sua vida, nada a ver? Bastante toda. E quando você está aqui nos seus momentos, aqui nesse quarto bonito aqui do asilo, você lembra dessas músicas? E qual mais outro cantor, além do Moacir Franco? Olha, eu gosto de Calbi Peixoto, aquela Conceição, eu me lembro muito bem. Calbi Peixoto, Moacir Franco, Calbi Peixoto, Elis Regina, né? Fantástica, a Fafá de Belém, né? Agora, dos ingleses, eu vivi a época de Beatles, né? Mas nenhuma dessas me... Agora, música italiana, Jimmy Fontana, Giovanni Morante, sabe? Isso sim. Mas os brasileiros, Elis Regina é fantástica. Sertanejo, curte os de agora ou de antigamente? De antigamente, o sertanejo caipira. Isso você falou bem, a nossa música é caipira. Sertanejo é lá do Luiz Gonzaga, lá do sertão, lá do cerrado, do semiárido, lá do norte e nordeste. Nós aqui somos a verdadeira música caipira. De quem que você gostava de música caipira, as duplas? Tunico e Tinoco. Que são aqui da terrinha. É daqui, Samanuel, não é nem Samanuel eles, não. Fala Samanuel, tem uma estátua deles lá, um busto deles lá. Mas é de Pratânia eles. Que na época era distrito de Botucatu, portanto, botucatuense. Exatamente, era distrito, mas morou aqui na Vila Maria, o Tinoco morou aqui na Vila Maria. O Tinoco morou na Vila Maria. Mas música, Tunico e Tinoco. Você lembra, Angelino de Oliveira, fantástico, né? Botucatu tem tanta história linda, maravilhosa, que a imprensa em geral não deu o devido valor. Não estuda, não vai buscar as raízes que nós temos aqui em Botucatu. Botucatu é uma cidade muito profunda. Serrinha, Zé da Estrada, Raul Torres. Raul Torres, Serrinha, Zé da Estrada. Mas Tunico e Tinoco, enfim, é Botucatu. E o que acontece, a imprensa botucatuense devia desenvolver, os historiadores. Eu falei outro dia falando com o professor, eu falei, pô, mas se a gente for estudar Botucatu, ver Botucatu, o que tem de raiz aqui nessa terra é impressionante, né? É Peabiru, Botucatu. Agora, Carrapato, parafraseando um grande amigo nosso, da qual eu mando um tremendo abraço, que é o Luiz Henrique, que vem fazendo um programa muito importante no Rádio Botucatuense, na querida F8, um programa de saudade. E eu vou parafraseá-lo. O que a vida lhe ensinou? O próximo. Amar o próximo. Amar e respeitar sempre o próximo, para você ser respeitado. E o Luiz Henrique é uma pessoa que eu tive lá dando uma entrevista com ele, e como não tinha minha mãe para dar um abraço, meu abraço foi para ele. Que fique outro abraço para você, Luiz Henrique, eu te quero muito bem, você é uma grande pessoa. E agora, já que você gosta tanto da cidade de Botucatu, deixe uma mensagem a esse povo querido, que nós amamos tanto, que é o povo botucatuense. É o povo de Botucatu, o povo botucatuense. A mensagem que eu deixo é amar o próximo sempre. Amar sempre com os braços abertos. Um beijo a todos. Tá aí, chegamos ao final do nosso programa. Lembrando que quinta às 19 horas e aos domingos às 15 horas da tarde. Mais um programa, mais uma história de algum botucatuense para vocês. Até a próxima semana. Tchau. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus.
não mais poderei viver longe de ti. Tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.